Itália. Terra onde a história respira através de ruínas milenares e palácios suntuosos. Suas paisagens, esculpidas pelo tempo, contam histórias de civilizações perdidas. Das geleiras alpinas às costas mediterrâneas, a natureza exibe seu esplendor em cada recanto. Cidades vibrantes e vilarejos pitorescos se fundem harmoniosamente com colinas ondulantes e vales férteis. A força dos vulcões moldou não apenas a terra, mas o espírito resiliente de seu povo. Nesta jornada, você vai conhecer os segredos guardados em suas diversas regiões. Para além dos cartões postais famosos, vamos revelar os tesouros escondidos que cativam o coração. Da culinária que desperta paixões à arte que inspira gerações, mergulhamos na essência da Dolce Vita. Venha conosco descobrir uma Itália além da imaginação, onde cada momento é uma obra-prima à espera de ser vivida. Localização. A Itália, berço da civilização romana e coração do Renascimento, é um país que cativa o mundo com sua história repleta de momentos importantes, cultura marcante e cenários impressionantes. Localizada no sul da Europa, a Itália se projeta no Mar Mediterrâneo, formando uma península facilmente reconhecível no mapa por seu formato de bota. Esta posição geográfica estratégica influenciou profundamente seu desenvolvimento histórico e continua a moldar sua importância no cenário global contemporâneo. Com uma área total de aproximadamente 302 mil quilômetros quadrados, a Itália aparece entre os 100 maiores países do mundo em termos de extensão territorial. Para colocar isso em perspectiva, é um pouco maior que o estado do Arizona nos Estados Unidos, mas com uma densidade populacional significativamente maior. A Itália compartilha suas fronteiras terrestres com 6 países, cada um contribuindo para a diversidade cultural e econômica da região. Ao norte, os Alpes formam uma fronteira natural majestosa com França, Suíça, Áustria e Eslovênia. A oeste, encontramos novamente a França, enquanto a leste, além da Eslovênia, temos a Croácia, separada da Itália pelo Mar Adriático. Curiosamente, a Itália também abriga 2 enclaves independentes em seu território: a cidade-estado do Vaticano, sede da Igreja Católica, e San Marino, uma das repúblicas mais antigas do mundo. A geografia italiana é notavelmente diversificada, dividida em várias regiões distintas que oferecem uma incrível variedade de paisagens. Ao norte, os Alpes e as Dolomitas dominam o cenário, oferecendo paisagens montanhosas espetaculares. Esta região também é uma grande área industrial da Itália, onde cidades como Milão e Turim pulsam com energia econômica. Movendo-se para o sul, encontramos os Apeninos, uma cordilheira que, com seus mais de 1.000 quilômetros de extensão, forma a espinha dorsal da Península Italiana. Com altitudes que chegam a mais de 2.900 metros, essa cadeia montanhosa não apenas define a geografia física do país, mas também influencia significativamente seus padrões climáticos e culturais, contribuindo para a divisão entre o norte e o sul da Itália e moldando a vida de comunidades rurais há séculos. A divisão territorial da Itália é um reflexo fascinante de sua história e geografia. O país é dividido em 20 regiões administrativas, cada uma com sua própria identidade cultural, dialetos e tradições culinárias únicas. 5 dessas regiões, Sicília, Sardenha, Vale de Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige,
gozam de um status especial de autonomia, reconhecendo suas particularidades históricas e culturais. Esta estrutura administrativa, estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, busca equilibrar a unidade nacional com a rica diversidade regional que caracteriza a Itália. O clima italiano é tão variado quanto sua geografia, oferecendo uma gama de experiências meteorológicas que vão desde os invernos alpinos no norte até os verões mediterrâneos no sul. Na região norte, influenciada pelos Alpes, os invernos são frios e nevados, ideais para os esportes de inverno que atraem turistas de todo o mundo. Em contraste, a costa sul e as ilhas desfrutam de um clima mediterrâneo clássico, com verões quentes e secos e invernos amenos. Este clima favorável contribuiu para o desenvolvimento da famosa agricultura italiana, incluindo suas renomadas vinícolas e olivais. A região central da Itália, onde se encontra Roma, a Cidade Eterna, experimenta um clima de transição entre o norte continental e o sul mediterrâneo. Aqui, as estações são mais marcadas, com verões quentes e invernos relativamente suaves. Esta diversidade climática não apenas enriquece a biodiversidade do país, mas também influencia profundamente os estilos de vida, a arquitetura e as tradições regionais. Esta posição geográfica estratégica dotou o país de uma das características mais notáveis de sua geografia: uma costa extensa e variada. Com um litoral que se estende por impressionantes 7.600 quilômetros, a Itália oferece uma diversidade surpreendente de paisagens costeiras. Das praias de areia dourada de Sardenha às dramáticas falésias da costa amalfitana, o litoral italiano é um mosaico de belezas naturais e cidades históricas. Esta extensão costeira não é apenas um atrativo turístico, mas também um elemento crucial na economia e na identidade cultural do país. Cidades como Veneza, construída sobre as águas de uma lagoa, e Nápoles, com sua baía icônica, são testemunhas de como a relação dos italianos com o mar moldou sua história e arquitetura. Adentrando o interior, a geografia italiana revela-se igualmente fascinante. No coração desta geografia diversificada, encontramos os rios e lagos da Itália, verdadeiras artérias que nutrem a terra e moldam as paisagens. O Rio Po, o mais longo da Itália com seus 652 quilômetros, serpenteia através da planície norte, desempenhando um papel crucial na agricultura e na indústria da região. Este rio não é apenas uma fonte vital de água e energia, mas também um elemento central na história e na cultura do norte da Itália. Suas águas têm sido testemunhas silenciosas do desenvolvimento de cidades como Turim, Piacenza e Ferrara. Complementando os rios, os lagos italianos são joias de beleza natural que atraem visitantes de todo o mundo. O Lago de Como, com sua forma característica de Y invertido, e o Lago de Garda, o maior lago da Itália, são exemplos notáveis. Estes corpos d'água não são apenas maravilhas paisagísticas, mas também desempenham papéis importantes nos microclimas locais, na biodiversidade e no turismo. A beleza e a diversidade geográfica da Itália também vêm acompanhadas de alguns desafios significativos. O país está localizado em uma área de intensa atividade sísmica, resultado do encontro entre as placas tectônicas africana e euroasiática. Esta realidade geológica se traduz em frequentes terremotos que, ao longo da história, moldaram não apenas a paisagem física, mas também a psicológica e cultural do povo italiano. Cidades como L'Aquila, que em 2009 foi devastada por um terremoto de magnitude 6,3, são lembretes vívidos desta vulnerabilidade. A frequência dos terremotos na Itália é surpreendente. O país experimenta, em média, mais de 50 eventos sísmicos por dia, embora a maioria seja imperceptível para os habitantes. Esta realidade geológica tem influenciado significativamente a arquitetura e o planejamento urbano italianos ao longo dos séculos.
Desde os tempos antigos, os construtores italianos desenvolveram técnicas sofisticadas para criar estruturas resistentes a terremotos, uma tradição que continua até hoje com as mais recentes tecnologias antissísmicas. História. A história da Itália é uma tapeçaria rica e complexa, que se estende por milênios. Começando pelos primeiros povoamentos, a Península Italiana foi habitada por diversos povos pré-romanos, incluindo os etruscos, que deixaram uma marca indelével na cultura da região. Por volta de 753 a.C., segundo a lenda, Roma foi fundada. Este seria o início de uma das mais poderosas e influentes civilizações da história antiga. A República Romana, estabelecida em 509 a.C., expandiu-se gradualmente, conquistando a Península Italiana e, eventualmente, grande parte do mundo conhecido da época. Em 27 a.C., com a ascensão de Augusto, Roma tornou-se um império, atingindo seu auge territorial no século II d.C., sob o comando do imperador Trajano. O Império Romano do Ocidente, no entanto, entrou em declínio a partir do século III, culminando com sua queda em 476 d.C. Após a queda de Roma, a Itália fragmentou-se em vários reinos e cidades-estado. O período medieval viu o surgimento do poder papal em Roma e o florescimento de poderosas cidades-estado como Veneza, Florença e Gênova. O Renascimento, iniciado no século XIV em Florença, marcou um período de extraordinário desenvolvimento cultural e artístico que se espalhou por toda a Europa. Os séculos XV e XVI viram a Itália tornar-se um campo de batalha para as potências europeias, notadamente França e Espanha. A influência estrangeira persistiu até o século XIX, com várias partes da península sob controle de potências como Áustria e França. O movimento pela unificação italiana, conhecido como Risorgimento, ganhou força no início do século XIX. Figuras-chave como Giuseppe Garibaldi, Camilo Benso, conde de Cavour, e o rei Vítor Emanuel II da Sardenha lideraram os esforços para unir os diversos estados italianos. Em 1861, o Reino da Itália foi proclamado, com Vítor Emanuel II como seu primeiro rei. Roma, ainda sob controle papal, foi finalmente incorporada ao reino em 1870, completando a unificação. A Itália unificada enfrentou desafios significativos, incluindo disparidades econômicas entre o norte e o sul e tensões com a Igreja Católica. O país participou da corrida colonial europeia, estabelecendo colônias na África, mas com sucesso limitado em comparação com outras potências. A Primeira Guerra Mundial viu a Itália inicialmente neutra, mas depois juntando-se aos aliados em 1915. Apesar de estar do lado vencedor, o país saiu da guerra economicamente exausto e politicamente instável. Esta instabilidade contribuiu para a ascensão do fascismo sob Benito Mussolini em 1922. O regime fascista de Mussolini aliou-se à Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Após uma série de derrotas militares e a invasão aliada da Sicília em 1943, Mussolini foi deposto. A Itália rendeu-se aos aliados e declarou guerra à Alemanha, mas o país tornou-se um campo de batalha entre forças aliadas e alemãs até 1945. No pós-guerra, a Itália rejeitou a monarquia em um referendo de 1946, tornando-se uma república. O país experimentou um notável boom econômico nas décadas de 1950 e 1960, tornando-se uma das principais economias mundiais. A Itália foi membro fundador da Comunidade Econômica Europeia, precursora da União Europeia, em 1957, solidificando sua posição no cenário europeu e global. População. A Itália, esta encantadora nação, rica em história e cultura, abriga uma população diversificada e fascinante. Em 2023,
A população italiana foi estimada em um pouco mais de 58 milhões de habitantes, fazendo da Itália o quarto país mais populoso da União Europeia. Esta população, no entanto, enfrenta desafios demográficos significativos que moldam o futuro da nação. Um dos aspectos mais notáveis da demografia italiana é o envelhecimento progressivo de sua população. A Itália possui uma das populações mais idosas do mundo, com uma idade média de 47,9 anos, dados de 2023. Aproximadamente 23,5% da população tem 65 anos ou mais, enquanto apenas 12,8% tem menos de 15 anos. Este envelhecimento populacional é resultado de uma combinação de fatores. A Itália tem uma das mais baixas taxas de natalidade do mundo, com apenas 1,24 filhos por mulher, dados de 2023, bem abaixo da taxa de reposição populacional de 2,1. Além disso, a expectativa de vida italiana é uma das mais altas do mundo, atingindo 84,1 anos. Esta longevidade, embora celebrada, apresenta desafios econômicos e sociais significativos para o país. Um estudo recente conduzido pelo Istituto Nazionale di Statistica projeta que, se as tendências atuais continuarem, a população italiana poderá diminuir para cerca de 54 milhões e 200 mil habitantes até 2065. Esta tendência de declínio populacional é uma preocupação central para os formuladores de políticas italianos, que buscam implementar medidas para incentivar a natalidade e atrair imigrantes qualificados. Falando em personalidade e valores, os italianos são conhecidos por sua paixão pela vida, forte senso de família e apreciação pela beleza e arte. A cultura italiana valoriza profundamente as relações interpessoais, com a família ocupando um lugar central na sociedade. O conceito de la dolce vita, ou a doce vida, reflete a apreciação italiana pelos prazeres simples da vida, como boa comida, vinho e conversa. A Itália é famosa por sua culinária regional, moda e design, aspectos que não são apenas indústrias, mas parte integrante da identidade cultural do país. Os italianos têm um forte orgulho de suas tradições locais e regionais, o que muitas vezes se reflete em dialetos linguísticos distintos e festivais únicos em diferentes partes do país. O idioma oficial da Itália é o italiano, uma língua românica derivada do latim vulgar. No entanto, a Itália é um país de grande diversidade linguística, com numerosos dialetos regionais que às vezes são tão distintos que podem ser considerados línguas separadas. Além do italiano padrão, existem línguas minoritárias reconhecidas em algumas regiões, como o alemão no Alto Adige e o francês no Vale de Aosta. Em termos de religião, a Itália tem uma longa e profunda conexão com o catolicismo romano. Aproximadamente 78% da população se identifica como católica, embora a prática religiosa ativa tenha diminuído nas últimas décadas. A presença da Cidade do Vaticano, sede da Igreja Católica, no coração de Roma, sublinha a importância histórica e cultural do catolicismo na Itália. No entanto, com o aumento da imigração e a secularização da sociedade, outras religiões, incluindo o Islã e várias denominações protestantes, estão ganhando presença no país. Quanto à segurança, a Itália é geralmente considerada um país seguro. A taxa de homicídios é relativamente baixa, situando-se em 0,5 por 100 mil habitantes, dados de 2021, significativamente abaixo da média global. No entanto, o crime organizado, particularmente no sul do país, continua sendo uma preocupação para as autoridades e a sociedade em geral. A taxa de natalidade na Itália, como mencionado anteriormente, é uma das mais baixas do mundo. Em 2023, a taxa bruta de natalidade é de aproximadamente 7 nascimentos por 1.000 habitantes. Esta baixa taxa de natalidade é atribuída a vários fatores, incluindo o adiamento da maternidade devido a pressões econômicas e mudanças nos valores sociais.
O governo italiano tem implementado várias políticas para tentar reverter esta tendência demográfica, incluindo incentivos financeiros para famílias com filhos e melhorias nos serviços de cuidados infantis. No entanto, o desafio demográfico permanece uma questão crítica para o futuro da Itália. Em resumo, a Itália é um país de contrastes demográficos e culturais. Sua população envelhecida e em declínio apresenta desafios significativos, mas a rica herança cultural, a diversidade linguística e os fortes valores familiares continuam a definir a identidade italiana. À medida que a Itália navega pelas mudanças do século XXI, a adaptação a estas realidades demográficas, mantendo ao mesmo tempo suas tradições culturais únicas, será crucial para moldar o futuro da nação. Governo e economia. O sistema de governo italiano é uma república parlamentar, estabelecida após a Segunda Guerra Mundial com a Constituição de 1948. Este sistema divide o poder entre o executivo, o legislativo e o judiciário, com um presidente servindo como chefe de Estado e um primeiro-ministro como chefe de governo. O parlamento italiano é bicameral, consistindo na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Desde janeiro de 2022, o presidente da Itália é Sergio Mattarella, reeleito para um segundo mandato de 7 anos. Mattarella, um político experiente e ex-juiz constitucional, desempenha um papel crucial na estabilidade política do país, especialmente durante períodos de formação de governo. O atual primeiro-ministro da Itália é Giorgia Meloni. Ela assumiu o cargo em outubro de 2022, tornando-se a primeira mulher a ocupar essa posição no país. Meloni é líder do partido de direita Fratelli d'Italia e chefia um governo de coalizão formado por seu partido. Passando para a economia, a Itália é uma das maiores economias do mundo e um membro importante do G7. Em 2023, o Produto Interno Bruto, PIB, da Itália é estimado em aproximadamente 2,2 trilhões de dólares, posicionando-a como a 8ª maior economia mundial, uma posição à frente do Brasil. Este número reflete uma recuperação notável após os desafios econômicos impostos pela pandemia de Covid-19. O PIB per capita da Itália, número que divide tudo o que é produzido no país pela sua população, um indicador importante no padrão de vida, está em torno de 35.600 dólares, dados de 2023. Este valor coloca a Itália entre as nações de alta renda, embora ligeiramente abaixo da média da União Europeia. A composição do PIB italiano reflete uma economia diversificada e moderna. O setor de serviços domina, representando cerca de 73,9% do PIB. A indústria, incluindo a famosa manufatura italiana, contribui com aproximadamente 23,9%, enquanto a agricultura representa cerca de 2,1%. Esta distribuição demonstra a transição bem-sucedida da Itália de uma economia predominantemente agrícola para uma economia de serviços e indústria de alto valor agregado. No Índice de Liberdade Econômica de 2023, publicado pela Heritage Foundation, a Itália ocupa a 81ª posição entre 177 países, com uma pontuação de 60,1, classificando sua economia como moderadamente livre. Este ranking reflete os desafios contínuos que a Itália enfrenta em termos de regulamentação empresarial e eficiência do governo. A carga tributária na Itália é considerada alta em comparação com muitos outros países desenvolvidos. Em 2023, a carga tributária total representa aproximadamente 42,4% do PIB. Este alto nível de tributação financia um amplo sistema de bem-estar social, incluindo saúde pública universal e educação gratuita. O custo de vida na Itália varia significativamente entre as regiões. As grandes cidades do norte, como Milão, têm um custo de vida mais elevado, enquanto as áreas rurais e o sul tendem a ser mais acessíveis.
Em geral, o custo de vida na Itália é considerado moderado a alto em comparação com outros países europeus. As principais fontes de emprego na Itália refletem a diversidade de sua economia. O setor de serviços, incluindo turismo, finanças e comércio, é o maior empregador. A indústria manufatureira, especialmente nos setores de moda, automóveis e maquinaria, também desempenha um papel crucial. Além disso, a agricultura, embora represente uma pequena parte do PIB, continua sendo uma fonte importante de emprego em certas regiões. A taxa de desemprego na Itália tem sido um desafio persistente. Em 2023, a taxa de desemprego foi em torno de 7%. Embora este número represente uma melhoria em relação aos anos anteriores, ainda está acima da média da União Europeia. O desemprego juvenil, em particular, continua sendo uma preocupação significativa, com taxas que chegam a 22,3% para jovens entre 15 e 24 anos. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que mede o progresso em saúde, educação e renda, é de 0,895 em 2023, colocando o país na categoria de desenvolvimento humano muito alto. Este ranking, 29ª posição entre 191 países, reflete a boa qualidade de vida geral na Itália, com alta expectativa de vida, bom acesso à educação e renda per capita relativamente alta. Em conclusão, a Itália apresenta um panorama econômico e governamental complexo. Seu sistema de governo republicano e parlamentar proporciona estabilidade política, enquanto sua economia diversificada a mantém entre as principais potências mundiais. No entanto, desafios como alta carga tributária, desemprego juvenil e disparidades regionais continuam a exigir atenção. Principais cidades. A Itália é verdadeiramente um país espetacular, com uma história milenar e uma rica cultura que abriga algumas das cidades mais fascinantes e influentes do mundo. Neste segmento, exploraremos as 3 principais cidades italianas: Roma, a capital eterna; Milão, a capital econômica; e Nápoles, a joia do sul. Roma, a capital da Itália, é uma metrópole que respira história em cada esquina. Com uma população de cerca de 2,8 milhões de habitantes, Roma é a cidade mais populosa do país e o centro político da nação. Fundada, segundo a lenda, em 753 a.C. por Rômulo e Remo, Roma tem mais de 2.700 anos de história contínua. O coração de Roma é um tesouro de arquitetura antiga, com monumentos que remontam ao apogeu do Império Romano. O Coliseu, um anfiteatro com 2.000 anos de idade, ainda se ergue majestosamente no centro da cidade, atraindo milhões de visitantes anualmente. O Fórum Romano, outrora centro da vida pública romana, e o Panteão, com sua cúpula arquitetônica revolucionária, são testemunhos do gênio da engenharia antiga. Mas Roma não é apenas uma cidade de ruínas. É uma metrópole vibrante e moderna, sede do governo italiano e lar do Vaticano, o menor estado soberano do mundo e centro da Igreja Católica Romana. A Praça de São Pedro e a Basílica de São Pedro são marcos icônicos que atraem peregrinos e turistas de todo o mundo. A economia de Roma é diversificada, com um forte setor de serviços, particularmente no turismo e nas indústrias criativas. A cidade também é um importante centro de educação, com universidades renomadas e instituições de pesquisa. Milão, com uma população de cerca de 1,7 milhão de habitantes, é a segunda maior cidade da Itália e o motor econômico do país. Localizada na região da Lombardia, no norte da Itália, Milão é conhecida como a capital da moda e do design, além de ser um importante centro financeiro e industrial. O skyline de Milão é uma mistura fascinante de arquitetura histórica e moderna. O Duomo de Milão, uma catedral gótica imponente que levou quase 6 séculos para ser concluída, domina o centro da cidade. Ao seu lado, a Galeria Vittorio Emanuele II, uma das galerias comerciais mais antigas do mundo,
é um testemunho da elegância e do estilo milanês. Milão é o lar de muitas das maiores empresas da Itália e cedia à Bolsa de Valores italiana. A cidade é líder mundial em moda e design, abrigando as sedes de marcas de luxo como Prada, Armani e Versace. A Semana de Moda de Milão é um dos eventos mais importantes do calendário da moda global. Além de seu poderio econômico, Milão é um centro cultural significativo. O Teatro alla Scala, um dos mais famosos teatros de ópera do mundo, e a pintura A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, são apenas alguns dos tesouros culturais da cidade. Lembrando que a pintura de da Vinci foi encomendada por Ludovico Sforza, o Duque de Milão, no final do século XV. Sforza era um grande patrono das artes e desejava adornar o refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão, com uma obra de arte de grande importância. Nápoles, a terceira maior cidade da Itália, é o coração pulsante do sul do país. Com uma população de cerca de 950 mil habitantes, Nápoles é conhecida por sua rica história, cultura vibrante e culinária incomparável. Fundada pelos gregos no século 8 a.C., Nápoles tem uma história que rivaliza com a de Roma em termos de longevidade e importância. O centro histórico da cidade, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, é um labirinto de ruas estreitas, igrejas barrocas e palácios antigos. Nápoles é famosa por ser o berço da pizza, um alimento que se tornou um ícone global. A pizza napolitana, com sua massa fina e ingredientes frescos, é considerada por muitos como a melhor do mundo. A cidade também serve como porta de entrada para algumas das atrações turísticas mais famosas da Itália, incluindo as ruínas de Pompeia e Herculano, cidades antigas preservadas pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. O próprio Vesúvio, ainda ativo, domina o horizonte da cidade, lembrando constantemente os habitantes da força da natureza. Economicamente, Nápoles enfrenta desafios, com taxas de desemprego mais altas que a média nacional. No entanto, a cidade tem um setor de turismo robusto e é um importante porto marítimo, desempenhando um papel crucial no comércio mediterrâneo. Cada uma dessas cidades representa uma faceta única da Itália. Roma encapsula a história e o poder político do país. Milão simboliza sua força econômica e inovação, enquanto Nápoles representa a paixão e a tradição do sul italiano. Juntas, elas oferecem um vislumbre da diversidade e da riqueza cultural que fazem da Itália um dos países mais fascinantes do mundo. Maravilhas naturais e arquitetônicas. A Itália, uma terra de beleza incomparável, oferece uma mistura fascinante de maravilhas naturais e arquitetônicas que cativam visitantes de todo o mundo. Nossa jornada pelo país começa no norte, nas majestosas regiões alpinas, onde o Lago Breise, no Trentino Alto Adige, exibe uma beleza deslumbrante que se transforma dramaticamente do verão para o inverno. No verão, suas águas cristalinas refletem as montanhas circundantes como um espelho, enquanto no inverno, a superfície congelada cria uma paisagem de conto de fadas. Próximo a ele, a igreja de Santa Madalena se destaca como um ícone das Dolomitas, com sua silhueta pitoresca e moldurada pelos picos alpinos. Esta pequena igreja do século XVII tornou-se um dos símbolos mais fotografados da região, especialmente durante o outono, quando as cores vibrantes das árvores contrastam com os picos rochosos. Ainda nesta região, o Lago Résia surpreende com seu campanário submerso, um testemunho silencioso da história local. Este campanário é tudo o que resta de uma vila inundada em 1950 para criar uma represa hidroelétrica, emergindo das águas como um lembrete melancólico do passado. A estrada serpentina na montanha Plug and Pass é uma obra-prima da engenharia rodoviária alpina, oferecendo vistas de tirar o fôlego e desafios emocionantes para motoristas e ciclistas aventureiros. Descendo em direção aos lagos italianos, encontramos o desfiladeiro de Belano no Lago Como, uma maravilha geológica esculpida pela água ao longo de milênios.
Conhecido localmente como O Rido de Belano, este desfiladeiro profundo permite aos visitantes caminhar por passarelas suspensas, experimentando de perto o poder da água que moldou a rocha. A encantadora Isola Bella, no Lago Maggiore, com seu palácio barroco e jardins exuberantes em terraços, é uma criação do século XVII da família Borromeo. Seus jardins em níveis, adornados com estátuas e fontes, criam uma ilusão de ótica de uma pirâmide flutuante de verdura. Deixando as montanhas, chegamos a Milão, onde o imponente Arco da Paz, construído no início do século XIX para celebrar a paz na Europa após as guerras napoleônicas, se ergue majestosamente no final do Parco Sempione. O histórico Castelo Sforzesco, uma fortaleza do século XV que já foi uma das maiores cidadelas da Europa, agora abriga vários museus de arte, incluindo obras de Michelangelo e Leonardo da Vinci. Em Veneza, a icônica Praça de São Marcos, apelidada de o Salão de Estar da Europa por Napoleão, pulsa como o coração da cidade dos canais, dominada pela magnífica Basílica de São Marcos, com seus mosaicos dourados, e a Torre do Campanário que oferece vistas panorâmicas da lagoa. A vizinha ilha de Burano encanta com suas casas coloridas, uma tradição que remonta aos tempos em que os pescadores pintavam suas casas em cores vibrantes para reconhecê-las à distância. Este encantador vilarejo de pescadores é famoso pela sua longa tradição na produção de rendas e atrai turistas por suas ruas tranquilas e atmosfera única, proporcionando um refúgio sereno e fotogênico a poucos minutos de barco de Veneza. Na região de Friaul Veneza Giulia, a cidade de Palma Nova impressiona com seu design em forma de estrela de 9 pontas, uma obra-prima da arquitetura militar renascentista projetada no final do século XVI como uma cidade-fortaleza ideal. Vista de cima, sua simetria perfeita é verdadeiramente impressionante. No Vêneto, o Santuário de Madonna della Corona parece desafiar a gravidade, incrustado dramaticamente na rocha a 774 metros acima do nível do mar. Construído no século XVI, o santuário oferece vistas deslumbrantes do vale do Rio Adige e é acessível por uma trilha íngreme que adiciona ao seu ar místico. Seguindo para a costa da Ligúria, as 5 vilas coloridas de Cinque Terre, Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore se penduram nos penhascos à beira-mar, conectadas por trilhas pitorescas e um trem que serpenteia através de túneis escavados na rocha. O glamouroso porto de Portofino, com suas casas coloridas e iates luxuosos, tem sido um refúgio de celebridades desde os anos 1950, enquanto a histórica cidade de Gênova, berço de Cristóvão Colombo, impressiona com seu centro medieval bem preservado e o maior aquário da Itália. No coração da Itália, a Toscana nos recebe com a majestosa Catedral de Florença, cuja cúpula projetada por Brunelleschi no século XV ainda é a maior cúpula de alvenaria do mundo. A icônica Ponte Vecchio sobre o rio Arno, conhecida por suas lojas de joias, é a única ponte de Florença que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. A surpreendente estátua gigante Colosso dell'Apennino, criada no século XVI por Gian Bologna, representa um gigante emergindo da rocha nos jardins da Vila de Pratolino. Pisa, famosa por sua catedral e torre inclinada que começou a pender durante sua construção no século XII devido ao solo instável, e San Gimignano, com suas torres medievais proeminentes que serviam como símbolos de riqueza e poder das famílias nobres, são paradas obrigatórias. As termas de Satúrnia oferecem um espetáculo natural com suas piscinas de águas termais em cascata, formadas por depósitos de calcário ao longo de milhares de anos. Suas águas a 37 graus são ricas em minerais e conhecidas por suas propriedades terapêuticas. Em Bolonha, na Emília-Romagna, os pórticos medievais que se estendem por mais de 40 quilômetros pela cidade e as torres inclinadas, Asinelli e Garicenda, dominam a paisagem urbana,
testemunhas da riqueza e competitividade das famílias nobres medievais. A fortaleza de San Léo se ergue dramaticamente no topo de um penhasco. Sua história remonta aos romanos e inclui ter sido prisão do famoso ocultista Conde de Cagliostro no século XVIII. Chegando a Roma, a Fonte de Trevi, a maior fonte barroca da cidade, concluída em 1762, atrai multidões que jogam moedas na água, uma tradição que garante o retorno à cidade eterna. O imponente monumento nacional a Vítor Emanuel II, conhecido como o Bolo de Casamento, devido à sua aparência branca e forma elaborada, foi construído no início do século XX para homenagear o primeiro rei da Itália unificada. Nas proximidades, Civita di Bagnoregio, a cidade que morre, equilibra-se precariamente no topo de uma colina de tufo vulcânico que está gradualmente erodindo, acessível apenas por uma ponte para pedestres. Fundada pelos etruscos há mais de 2.500 anos, hoje tem apenas uma dúzia de residentes permanentes. A Cascata delle Marmore, com 165 metros de altura, impressiona como uma das mais altas cachoeiras artificiais do mundo, criada pelos antigos romanos para drenar pântanos insalubres. No sul da Itália, a deslumbrante costa amalfitana se estende por 50 quilômetros de beleza costeira, com vilas pitorescas penduradas em penhascos íngremes e praias de seixos banhadas pelo mar azul turquesa. O escondido Fiordo di Furore, na verdade um fiord estreito com uma pequena praia no fundo, é atravessado por uma ponte de onde saltadores corajosos se lançam durante competições anuais. A ilha de Capri, com suas famosas grutas azuis e formações rochosas, tem sido um playground para os ricos e famosos desde a época dos imperadores romanos. Ischia, com um imponente castelo aragonês construído sobre um ilhéu vulcânico e conectado à ilha principal por uma ponte de pedra, oferece uma mistura fascinante de história e beleza natural. O magnífico Palácio Real de Caserta, frequentemente comparado ao esplendor de Versalhes, é reconhecido como o maior palácio real do mundo em termos de volume. Com seus impressionantes 1.200 quartos, o palácio também se destaca pelos seus vastos jardins, que são adornados com majestosas fontes e deslumbrantes cascatas, oferecendo uma visão deslumbrante e uma experiência única para os visitantes. O pitoresco Vale dos Moinhos, em Sorrento, oferece um contraste surpreendente com sua beleza natural em meio à área urbana. Este profundo desfiladeiro no centro da cidade abriga ruínas de antigos moinhos cobertos de vegetação, criando um oásis verde inesperado. Na Apulia, Alberobello encanta com suas casas cônicas trulli, estruturas de pedra com telhados cônicos que datam do século XIV e são únicas desta região. Enquanto Polignano a Mare se equilibra dramaticamente sobre o mar Adriático, suas casas brancas perfiladas contra o azul intenso do mar. A região da Calábria nos presenteia com a charmosa cidade de Tropea, empoleirada sobre um penhasco com vistas deslumbrantes do mar Tirreno e da igreja de Santa Maria dell'Isola em um promontório rochoso. O pitoresco vilarejo de pescadores de Sila, dominado pelo castelo Rufo do século XVII, é associado na mitologia grega ao monstro marinho Sila da Odisseia de Homero. A intrigante cidade fantasma de Pentedátilo, cujo nome significa 5 dedos, devido à forma da montanha onde se situa, foi abandonada no século 1960 devido ao risco de deslizamentos de terra, mas recentemente tem visto um renascimento limitado com artistas e artesãos. Na Basilicata, a cidade abandonada de Craco oferece uma visão fascinante e melancólica do passado. Evacuada na década de 60 devido a deslizamentos de terra, suas ruínas agora servem como um cenário atmosférico para filmes. Nossa jornada termina nas maiores ilhas da Itália. Na Sicília, o imponente Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa com mais de 3.000 metros, domina a paisagem e influencia profundamente a ecologia e a cultura da região. Strombolichio é uma pequena ilha vulcânica ao norte de Stromboli,
formada há cerca de 200 mil anos como remanescente de uma antiga erupção. É conhecida por seu farol e impressionantes formações rochosas, sendo acessível apenas por barco e por uma escadaria íngreme. O Vale dos Templos, em Agrigento, apresenta um dos mais bem preservados complexos de templos gregos fora da Grécia, com o Templo da Concórdia sendo um dos exemplos mais bem preservados da arquitetura grega clássica. A cidade de Catânia impressiona com sua arquitetura barroca construída com a lava negra do Etna após o devastador terremoto de 1693, criando um contraste único entre o preto da lava e o branco do calcário. Na Sardenha, Porto Flávia surpreende como um porto de mineração do início do século XX incrustado em um penhasco, uma obra-prima de engenharia que permitia o carregamento direto de minérios em navios. A Praia La Pelosa deslumbra com suas águas cristalinas e areia branca, considerada uma das mais belas praias da Itália, com uma torre espanhola do século XVI adicionando um toque histórico à paisagem paradisíaca. Esta jornada através das maravilhas naturais e arquitetônicas da Itália revela a incrível diversidade e beleza do país, desde as paisagens alpinas deslumbrantes até as costas mediterrâneas pitorescas, das cidades medievais bem preservadas às obras-primas arquitetônicas modernas, oferecendo uma riqueza de experiências que continuam a cativar e inspirar visitantes de todo o mundo, cada local contando sua própria história dentro do grande mosaico da cultura e geografia italiana. Culinária. A culinária italiana é celebrada mundialmente por sua simplicidade, sabores intensos e uso de ingredientes frescos e de alta qualidade. Esta tradição gastronômica reflete a sua história, geografia e a cultura diversificada de cada região da Itália. Começamos nossa jornada culinária com a pizza, originária de Nápoles. A autêntica pizza margherita, criada em 1889, consiste em uma base fina de massa, tomate San Marzano, mozzarella de búfala, manjericão fresco e azeite extra virgem. Assada rapidamente em um forno a lenha extremamente quente, resulta em bordas ligeiramente carbonizadas e um centro macio e suculento. O macarrão, ou pasta, como é chamado na Itália, é o coração da dieta italiana, com centenas de formatos e variações regionais. Desde o simples espaguete ao pomodoro até preparações mais elaboradas como o pappardelle al ragù di cinghiale da Toscana, cada região tem suas especialidades únicas. A chave está na qualidade da massa, muitas vezes feita à mão, e no conceito de al dente. A lasanha, originária da Emília-Romanha, é um ícone internacional. A lasanha alla bolognese tradicional consiste em camadas de massa fina intercaladas com ragù de carne, bechamel e queijo parmesão. O risoto representa a sofisticação da cozinha do norte da Itália. Originário da Lombardia, este prato cremoso de arroz requer paciência e habilidade na adição gradual de caldo quente ao arroz. O risoto alla milanese, com seu tom dourado do açafrão, é um clássico, frequentemente servido com ossobuco. Na Sicília, encontramos o arancino, uma bola de risoto recheada, empanada e frita. Geralmente recheado com ragù de carne e ervilhas ou mozzarella e presunto, é um popular alimento de rua que demonstra a criatividade italiana em transformar sobras em novas iguarias. O filé à parmigiana, mais associado à culinária do sul da Itália, consiste em filés de vitela ou frango empanados, fritos e depois cobertos com molho de tomate, mozzarella e parmesão, gratinados no forno. É uma irresistível combinação de texturas e sabores. Por fim, o nhoque, feito tradicionalmente com batata, farinha e ovo, tem uma textura única, macia e levemente elástica. Frequentemente servido com molho simples como manteiga e sálvia ou pesto, em Roma é tradicional comê-lo às quintas-feiras, uma tradição conhecida como giovedì gnocchi. A culinária italiana,
Com sua ênfase em ingredientes frescos e técnicas refinadas, continua a cativar paladares ao redor do mundo. Cada prato conta uma história de tradição, regionalidade e inovação, celebrando a convivência, o prazer de comer bem e a alegria de compartilhar uma refeição, verdadeiramente encapsulando o espírito da dolce vita italiana. Ficou impressionado com as maravilhas da Itália? Isso é apenas o começo de nossa jornada pelo mundo. Não perca nenhuma de nossas próximas aventuras. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative o sininho de notificações. A cada documentário trazemos um novo destino surpreendente direto para a sua tela. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual aspecto da Itália mais chamou sua atenção. E lembre-se, no canal Mundo Real, nós não apenas mostramos o mundo, nós o trazemos até você. Até a próxima viagem!